continuidade do nosso treinamento de NR20. Vamos falar agora, nesse módulo 3, sobre fontes de ignição e seu controle. Fonte de ignição. Uma mistura dentro dos limites de inflamabilidade necessita apenas de um elemento para que se produza um incêndio ou explosão. A fonte de ignição, podendo ser faísca, centelha, chamas abertas, pontos quentes, eletricidade estática, entre outros. Na presença de produtos inflamáveis, é fundamental a importância no controle das referidas fontes de ignição. Então, lá na frente, nós iremos falar um pouco sobre os controles dessas fontes de ignição, ok? O risco mais significativo diz respeito ao que? Ao vazamento na presença de fonte de ignição. A fonte de ignição ela pode ser mais variada possível e podem gerar temperaturas suficientes para iniciar o processo de combustão na maioria das substâncias inflamáveis conhecidas. Então, voltando só um pouco lá atrás, existem alguns líquidos inflamáveis, ou substâncias que, ao contato com o ambiente, é suficiente para entrar em ignição. Então, a gente precisa se ater a esses detalhes. Vou citar um exemplo bem clássico da nossa unidade. Então, se você pegar uma bobina de alumínio e deixar ela exposta à umidade, você vai notar que dentro de pouco tempo, através da reação térmica, ela vai pegar fogo. Então, eu falo para vocês porque isso já aconteceu. Então, é algo que é palpável. Então, a gente não pode pagar para ver. A eletricidade estática, ela está presente, é uma carga acumulada nos materiais. As cargas eletrostáticas surgem naturalmente, principalmente devido ao atrito com materiais isolantes. As manifestações da eletricidade estática são observadas principalmente em locais onde a umidade do ar é muito baixa, ou seja, locais secos. Quero passar aqui para vocês um vídeo aqui que vai servir de entendimento, ok? Vamos lá. Então, nós temos aqui um medidor de eletricidade estática. A gente vai fazer o atrito, o professor vai demonstrar o atrito entre duas chapas, onde você vai visualizar a carga estática, e o que pode provocar ela. Então, friccionando, o ponteiro ele vai começar a se mexer. 4,5 kV ou 4.500 volts. Ele aproxima de uma fonte com inflamável e voilá, temos aí a questão de uma ignição. Agora vamos fazer o atrito em vestimenta sintética. Então, uma blusa aí em poliéster, Aí você coloca a mão lá no detector, ele já informa, tá zero. Mas aí no momento que você tira, você teve o atrito, olha lá, 5,5 kV. Então, é algo que a gente tem que tomar cuidado. Olha aí, esse exemplo é clássico na nossa indústria, olha lá. Podemos causar incêndio quando manuseamos poliéster, material plástico? Sim. Atenção aí, pessoal, aí, tem contato com grãos de polietileno. Olha lá. Vamos carregar estaticamente. Curioso, olha como é 25 kV.
ou 2.500 volts. Liberação de gás, apenas o estado estático, gera-se aí a chama. Vamos carregar novamente. Olha lá. Está carregando o cone metálico. Esse é o detalhe. Está se movimentando, carregando estaticamente o cone metálico. Chegando aí a 18 kV, 1.800 volts. E aí o exemplo clássico aí final, né? Cuidado ao abastecer o seu carro. Isso aí, um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, muitos de vocês já viram, né? Onde a pessoa vai abastecer, pega o telefone celular ou através da fricção, né? Olha lá. Acontece esse exemplo aí. Então, nós vemos, né, que esse tipo de situação é propício a acontecer. Sim, nós estamos expostos a uma situação estática dentro do nosso ambiente de trabalho? Sim. Então, tanto é que a empresa atualmente já tomou algumas iniciativas, né? Colocando chapas metálicas no piso, colocando botas antiestáticas, mas a gente precisa sempre estar monitorando. Então, cuidado. O exemplo mais clássico lá, às vezes você está retirando o material da bobina, né? Acaba passando na sua roupa, você carrega estaticamente. Cuidado, viu, pessoal? Vamos falar de faíscas, né? O impacto de uma ferramenta contra a superfície sólida pode gerar a alta temperatura em função do atrito, capaz de ionizar átomos presentes nas moléculas no ar, permitindo que haja luz e seja visível. Então, qualquer tipo de trabalho, né, com, por exemplo, lixadeira ou você atritando ferramentas próximo de áreas que têm atmosferas, né, gasosas, inflamáveis, você vai poder observar que terá faíscas, né? E isso daí é em decorrência daquilo que está na atmosfera. Então, quando você começa a enxergar, porque houve uma combinação perfeita entre o oxigênio, entre o que está sendo provocado o atrito, né? Ou seja, o combustível, né? E o material, né, em si. Então, você está usando uma combinação perfeita onde acaba gerando esse princípio de faísca. A brasa do cigarro pode gerar temperaturas em torno de 1.000 graus. A queima se dá entre 800 a 1.200 graus Celsius, isso a brasa na ponta do cigarro. Tal temperatura, ela libera inúmeras substâncias que se combinam e desencadeia o surgimento de novas substâncias, como a pirólise e a pirossíntese, antes inexistentes da fumaça. Compressão adiabática, né, é uma mudança que ocorre em gases sem troca de calor. Bastante curioso isso daqui. Então, prestem bem atenção, vai ter um videozinho explicando como ocorre essa compressão adiabática. E você, talvez aquele que goste de mecânica vai entender melhor ainda. Quando a compressão acontece de forma muito rápida, dependendo da diferença da pressão inicial e a pressão final, o calor, não sendo trocado devidamente entre os sistemas envolvidos, ocorre o que chamamos de compressão adiabática. Esta compressão, ela pode
gerar picos de temperatura, e, dependendo da substância envolvida, mais de 1000 graus. Pode acontecer, por exemplo, quando o oxigênio puro é comprimido rapidamente, passando de 1 atm para 200 atm subitamente, né, numa tubulação ou no outro sistema, né, de um regulador de pressão. Prestem bem atenção nesse vídeo aqui, bastante interativo. Abra suas asas. Solte sua ferinha com a proteção da Pampers Pentes Ajuste Total. Não é isso? Agora sim. Vamos lá. Compressão adiabática. Neste vídeo usaremos um tubo de vidro com uma das extremidades fechada, uma haste, um êmbolo com anéis de borracha para vedação e algodão. Estes materiais devem ter características específicas para garantir a eficiência do experimento. O tubo, por exemplo, é feito de vidro borosilicato, que é um material resistente a grandes variações de temperatura. O êmbolo é feito de latão com anéis de vedação, para que o ar dentro do tubo não escape, e os anéis devem ser previamente lubrificados com óleo fino. Começaremos desfiando um pouquinho de algodão para colocar dentro do tubo de vidro. O algodão desfiado é um ótimo material para esta demonstração, pois além de bom combustível, tem grande superfície de contato, que aumenta bastante a eficiência da queima. Assim, quando o êmbolo é pressionado com muita força e de forma muito rápida, podemos ver que o algodão entra em combustão por meio do flash de luz causado pela queima. Este é um exemplo concreto de uma compressão adiabática. O ar dentro do tubo é comprimido, o que faz a sua temperatura aumentar. Como esta compressão é feita de modo muito rápido, praticamente não há transmissão de calor através das paredes do tubo. Desta forma, todo o trabalho realizado sobre o ar pelo êmbolo é transformado em energia interna do gás, que faz a sua temperatura subir abruptamente. Pela variação do volume do gás na compressão do êmbolo, pode-se estimar a temperatura final do algodão, que pode ultrapassar os 400 graus Celsius. Este mesmo processo é aplicado nos motores de combustão a diesel de ônibus e caminhões. A compressão rápida do pistão aumenta a temperatura do vapor do combustível que entra em combustão, sem a necessidade de uma faísca elétrica, como nos motores a gasolina ou a álcool. Interessante, né, pessoal? Então, a compressão adiabática, né, ela está presente nos nossos veículos para poder fazer a movimentação, a queima completa, né, do combustível que nós utilizamos. E isso daí, né, é algo que chama a atenção da gente. Você olha para o teu processo, aí você fala, existe dentro do nosso processo compressão adiabática? Hoje, pare para pensar. Existem as empresas que realizam, né, envasamento de produtos, né, no caso aquele gelol, né, próprio desodorante, utilizado por meio de processo essa compressão adiabática. Vamos falar de chama direta. A chama direta é a fonte de energia mais fácil de ser identificada. Algumas chamas oxicombustíveis, por exemplo, podem atingir temperaturas de 1800 graus, aquela que é com hidrogênio, GLP com oxigênio. E quando se usa acetileno com oxigênio, pode chegar a 3100 graus. Então, olha só, serviço a quente. Aí você está trabalhando com acetileno e oxigênio. Tem material combustível ou inflamável próximo de você. Por isso que nós, né, dentro da recomendação, pedimos para afastar cerca de 10 a 15 metros para você ter segurança na execução daquela atividade.
Até porque, dependendo do material que você vai realizar a atividade, quanto mais distante é melhor. Porque quando você realiza um corte oxiacetilênico, a tendência da projeção daquela partícula que está sendo cortada através dessa operação, ela pode ser projetada quase a 10 metros. Então, tem que tomar uma boa distância, né? Ou seja, quanto mais distante, é mais seguro para a operação, para todas as pessoas e para o patrimônio. Misturas perigosas. Sempre que possível, deverá ser evitada qualquer mistura acidental de líquidos inflamáveis. Por exemplo, pequena quantidade de acetona num tanque de querosene, né? Pode baixar o ponto de fulgor, né, devido à volatilidade relativamente alta da acetona, e cria uma mistura inflamável quando a utilização desse mesmo querosene. A gasolina misturada com o óleo combustível pode mudar o ponto de fulgor, deixando ele mais perigoso, né, para um uso corriqueiro. Em cada caso, o ponto de fulgor baixo pode fazer, às vezes, um detonador para ignição de materiais que têm pontos de fulgores altos. Então, temos que tomar alguns cuidados, né, ao realizar misturas perigosas de forma, não vou falar inocente, acaba sendo até irresponsável. Vamos falar de controles. Então, quando nós vimos fontes de ignição, agora vamos ver todos aqueles controles que são necessários. Na presença de produtos inflamáveis é fundamental, primeiro, né, o controle de fonte. Uma delas é a chamada de ventilação. Diluir aquela concentração de inflamável, de gases que tem dentro do ambiente, que está concentrado. Isolar adequadamente o processo de operação, auxiliar, considerando perigoso, por exemplo, ambientes confinados ou ambientes compartimentados. Aterrando adequadamente as instalações, máquinas e equipamentos. Aí faz-me lembrar aqui, né, que lugares como lavagem de peça, como casa de tintas, né, tem garras de aterramento. Então, pessoal, usem as garras corretamente. Desgastem aquela tinta que está lá naquele recipiente metálico e coloquem a garra corretamente. Lembrando que se o fio não estiver corretamente plugado na garra, não vai adiantar nada. Então, precisa chamar o pessoal da manutenção para a troca da garra ou ajuste daquela garra, ok? Os produtos inflamáveis devem ser armazenados em áreas isoladas do restante da instalação e edifício, seja pelo distanciamento mediante a utilização do elemento construtivo ou compartimentação. Armazenamento auxiliar são os principais responsáveis por sinistros. No caso de tambores e outros recipientes transportáveis, deve ser deixados em corredor separado do edifício anexo. Zona de armazenamento deve ser utilizada única, exclusivamente para esse fim. O uso de recipiente metálico é preferencial. A estocagem dos recipientes deve ser feita através de pallet, evitando contato direto com o piso, e a altura do empilhamento, sempre que possível, não deve ser superior a um recipiente. Então, se você utiliza armazenamento com 3 de altura, tá errado, hein? Se liga aí, porque segurança tá de olho, hein? Realizar inspeção regular para detecção de possíveis vazamentos.
Ainda temos como controle os detectores automáticos de incêndio, que são dos tipos velocimétricos, fumaça, calor, sistema de hidrantes para resfriamento e proteção dos prédios, instalações vizinhas, chuveiros automáticos, que são os chamados sprinklers. Caso em demais áreas que exista esse tipo de proteção, sistema de água nebulizada para refrigeração de tanques líquidos ou gases, sistemas fixos manuais de espuma para extinção do incêndio com líquidos, detecção de gases inflamáveis para interior ou exterior. Bom, se você aprendeu um pouquinho deste módulo, vou agora colocar para você procurar a segurança do trabalho, fazer a avaliação e a gente se vê no próximo módulo. Ok, pessoal? Forte abraço, até lá!